Aqui eu trouxe alguns números da revista bíblica. Eu penso que chega um para cada um. Se eventualmente houver algum casal, levem só uma, depois partilham, põem na mesinha de cabeceira do outro e pronto. Ok? Estão ali, é só pegar sem... Se alguém quiser fazer a assinatura, são 10 euros por ano. São 6 números, 10 euros por ano. Cada 2 meses sai um número. Fazemos o acompanhamento das leituras do ano, de cada domingo. E temos secções, temos até um rabino, um judeu a escrever aqui. O meu amigo Salas, que escreve todas as semanas, ou todos os números. Agora estava aqui à procura, nem se deve estar, ele deve falar da Páscoa aqui neste hoje. Onde é que ele está? Está na página 36. Fala da Páscoa, justamente, na página 36. Então aqui, levem à vontade, sem problemas. Nós vamos trabalhar, que é para isso que viemos, e começar por aqui. Recordam-se que nome é este que ali está? Nome de Deus, não é? Eu sou aquele que é, sendo eu sou aquele que sou. E tínhamos prometido que hoje íamos entrar no Novo Testamento. Neste ponto exato da entrada de Deus na história em Jesus Cristo, que não faz nenhuma ruptura, não faz nenhuma separação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a Antiga e a Nova Aliança, mas sim um ponto de continuidade. E é este esperado de Israel, deste Yoshua HaMashiach, é de Yoshua, desta palavra hebraica que está ali à direita, porque lê-se da direita para a esquerda. Yoshua, Yashá, significa salvação. Yoshua significa o Salvador. É daqui que vem a palavra José. Aqui há algum José na sala? Josué. Vem daqui, de Yashá, salvação, Yoshua. Yoshua HaMashiach. Mashiach significa o quê? O ungido. Não é? O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Víamos ontem em Isaías 63. Que em grego nós dizemos no Novo Testamento Jesus Christos, significa exatamente a mesma coisa. Cristo significa ungido, Mashiach, e nós dizemos Jesus Cristo. Dizer Jesus Cristo é só o nome ou será mais alguma coisa? O que é que parece? É mais alguma coisa. Etimologicamente significa o Salvador ungido. Salvador ungido por Deus. Então, dizer Jesus Cristo, mais do que o nome, é fazer uma profissão de fé. É dizer que naquele menino que nasce em Belém, no jovem que cresce em Nazaré e no homem que morre assassinado às mãos do poder político e do poder religioso do tempo, está o Salvador ungido de Deus. Ok? É este o significado do nome de Jesus Cristo. Mais do que um nome, uma profissão de fé da parte de quem o pronuncia. E é aqui que entramos nestas que eu chamo de catequeses do tempo novo. 4 catequeses, 3 que nós chamamos de catequeses sinóticas. Ótico significa o quê? Ótico. Tem a ver com a visão, com o olho, não é? Os evangelhos sinóticos, e podem encontrar este palavrão técnico por aí, syn significa com, em grego. Ópticos significa com olho, com a visão. Portanto, os sinóticos são estas 3 catequeses, Mateus, Marcos e Lucas, que relatam a mensagem, trazem para as suas comunidades a mensagem de Jesus para 3 comunidades diferentes, 3 catequistas diferentes, mas com uma mesma visão de organização dos materiais. Por isso chamamos de sinóticos, ok? Mateus, Marcos e Lucas. E cada um deles dirige-se a comunidades distintas, diferentes, e tem também objetivos diferentes. Desde logo, a partir do título, do início de cada um deles. Mateus vai dizer genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Mishpachá Yoshua HaMashiach, ben David, ben Abraham. Isso põe qualquer judeu com as orelhas aos saltos. Mateus escreve para judeus. É o evangelho mais judaico de todos e, ao mesmo tempo, aquele que os judeus levam mais pancadaria. Mateus sabe onde lhes tocar, sabe como
transmitir a mensagem a gente que conhece o Antigo Testamento de cor e salteado e sabe onde tocar para dizer foi para vós que a mensagem veio e a coisa não correu assim muito bem. Marcos tem outro objetivo a cumprir. Marcos vai começar por dizer princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É Marcos que inventa a palavra Evangelho. Lembra-se como é que se dizia muito bem fechado em grego? Era o contrário do Apocalipse, não se lembram disso? O contrário do Apocalipse, que é a revelação, que é a abertura, muito bem fechado, diz-se eucalipto, né? Eucaliptos. Eu significa bom, bem. Evangelion, a palavra evangelho é composta por estas duas. Angelos, o anjo é sempre aquele que leva a mensagem, o mensageiro. Evangelion, em neutro, é a boa mensagem, a boa notícia, aquilo que nós dizemos em linguagem corrente, a boa nova. É Marcos que inventa esta palavra, a primeira vez que esta palavra é escrita no Evangelho de Marcos, e o objetivo dele é provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Marcos é o mais pequeno dos 3 evangelistas. É o que tem uma linguagem mais simples, mais terra a terra, sem grandes complicações. Lucas é o erudito, seria o mestre da língua grega, né? Quem diga que ele era médico, e parece que o Teófilo que era especialista, porque ele chama-lhe caríssimo. Os médicos já são caros, os especialistas ainda são mais caros, portanto, diz caríssimo, Teófilo devia ser especialista. No bíblico, quando saía algum exame, nós ficávamos assim, oxalá que saia Marcos, né? Quando saía Lucas, a gente puxava os cabelos. Marcos, o mais breve, o mais simples, o mais terra-a-terra, que é de facto o primeiro. Todas as Bíblias do mundo inteiro estão ordenadas assim, Mateus, Marcos, Lucas e João. De facto, o primeiro a ser escrito é Marcos. Já vamos ver ali um quadro esquisito para perceber isto tudo. A Marcos vai beber Mateus, vai beber Lucas, e os 3 vão trazer, sem grandes complicações, a mesma mensagem, a mensagem de Jesus de Nazaré. Para comunidades diferentes, com sensibilidades diferentes, com necessidades diferentes e, sobretudo, com vivências muito, muito diferentes. A comunidade de Mateus é uma comunidade de judeus, uma comunidade que conhece o Antigo Testamento de cor e salteado. A comunidade de Lucas é uma comunidade de pagãos. Lucas mesmo era pagão, não era judeu. É uma comunidade que de Deus tem medo, uma comunidade que precisa de encontrar o seu espaço. Um texto de Lucas que nós normalmente usamos nas celebrações penitenciais, não é? Do filho pródigo, e é o texto por excelência deste drama que Lucas vive. Lucas e a sua comunidade vivem esta sensação de serem parafusos redondos num buraco quadrado. Não é? A gente não cabe muito bem aqui. Não é? Porquê? O primeiro concílio de Jerusalém viu Pedro e Paulo, se não andaram à bufatada mesmo, aquilo deve ter faltado pouco. O que é que está em jogo? Está em jogo o papel de Paulo de Tarso, está em jogo a pregação de Lucas, está em jogo a abertura da Igreja para além das fronteiras fechadas do judaísmo. A primeira discussão, o primeiro concílio da Igreja celebrou-se em Jerusalém, logo nos primeiríssimos anos, nos primeiríssimos tempos das primeiras comunidades, e tínhamos duas sensibilidades muito fortes, duas sensibilidades em choque. Tínhamos os cristãos vindos do judaísmo, que diziam, não senhor, estes senhores se querem ser judeus, se querem ser cristãos, têm de se fazer judeus primeiro, têm de comer o que nós comemos, têm de cortar a pilinha como nós cortamos, e então depois podem ser cristãos à vontade. É por causa destas e de outras que Paulo vai dizer, em Cristo ressuscitado, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre, nem homem, nem mulher, todos somos iguais diante do Senhor. O primeiro concílio de Jerusalém foi para tratar disto, de facto. Foi esta possibilidade do judaísmo, do cristianismo, se tornar, de facto, uma mensagem universal e não fechada na gaiola religiosa do judaísmo. Temos Lucas e Paulo, por um lado, e temos Pedro e os seus rapazes, por outro. E a coisa esteve feia. Esteve muito feia. A tal ponto que nós ainda hoje fazemos aquilo que o Papa Bento XVI chegou a dizer, isto que eu digo há muitos anos. Nós celebramos a conversão de São Paulo. Não é?
É um disparate completo. Se alguém teve que se converter foi Pedro, não foi Paulo. Paulo nunca se converteu. Paulo é judeu. Nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu, graças a Deus. Como judeu, espera quem? Messias. Quando o encontra, o que é que ele faz? Foi atrás dele. Há conversão? Não. Há continuidade. Se alguém teve que dar uma volta e como, foi Pedro. Querem ver? Vamos ao capítulo 10 dos Atos, fazem favor. Capítulo 10. Está tudo... A umidade ataca tudo. O capítulo 10 começa com a cena no norte, em Cesareia, em casa deste Cornélio, um chefe militar romano, que decide pedir o batismo para si próprio e para toda a sua casa, para toda a sua família, para toda a sua gente. Diz o capítulo 10, havia em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte itálica, piedoso e temente a Deus, etc., como aliás toda a sua casa. Dava esmolas ao povo e rezava continuamente a Deus. Teve uma visão um dia e viu o anjo de Deus entrar, aproximar-se dele e dizer-lhe: Cornélio. Fitando nele os olhos, cheio de medo, respondeu: que é, Senhor? As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus. Respondeu o anjo e ele recordou-se. Respondeu o anjo e ele recordou-se de ti. Agora envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, conhecido por Pedro. Está hospedado em casa do curtidor chamado Simão, também, cuja casa está situada junto ao mar. Quando o anjo, depois de lhe falar, se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dos que lhe eram pessoalmente dedicados. Contou-lhes tudo e mandou-os a Jope. Cesareia no norte, Jope cá em baixo, a sul de Tel Aviv. Quem esteve em Israel sabe onde fica, se calhar já estiveram à porta da casa de Jope. E aquela família que lá mora não deve achar piada nenhuma ter dia inteiro gente à porta. Não é? Só pela escada acima. Versículo 9 do capítulo 10. No dia seguinte, enquanto eles iam a caminho e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço pela hora sexta, a fim de rezar. Então sentiu fome e quis comer alguma coisa. Enquanto lhe preparavam de comer, foi arrebatado em êxtase. Viu o céu aberto e um objeto com uma grande toalha atada pelas 4 pontas a descer para a terra. Estava cheia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e de todas as aves do céu. E uma voz que lhe dizia: vamos, Pedro, mata e come. Ixi. De modo algum, Senhor, nunca comi nada de profano nem de impuro. E a voz falou-lhe novamente pela segunda vez: o que foi purificado por Deus, não o consideres tu impuro. Isto repetiu-se por 3 vezes e imediatamente o objeto foi levado para o céu. Espantado, Pedro perguntava a si mesmo o que poderia significar esta visão. Quando os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, se apresentaram à porta. Chamaram e perguntaram se era ali que se encontrava hospedado Simão, cujo nome era Pedro. E como Pedro estava ainda a refletir sobre a visão, o Espírito disse-lhe: estão aí uns homens à tua procura. Levanta-te, desce e parte com eles, sem qualquer hesitação, porque fui eu que os mandei cá. Pedro desceu, foi ter com os homens e disse: sou eu quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, do qual toda a nação judaica dá bom testemunho, foi avisado por um anjo que te mandasse chamar à sua casa e ouvisse as palavras que tens a dizer-lhe. Pedro mandou-os então entrar e deu-lhes hospedagem. No dia seguinte, pôs-se a caminho, partiu com eles e alguns irmãos de Jope acompanharam-no. Chegou a Cesareia um dia depois. Cornélio estava à espera deles, com os seus parentes e amigos íntimos, que havia reunido. Na altura em que Pedro entrava, Cornélio foi ao seu encontro e, caindo-lhe aos pés, prostrou-se. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou um homem. E a conversar com ele foi para dentro, encontrando muitas pessoas reunidas. O que é que temos aqui, este Pedro? Já continuamos o texto aí depois no versículo 28. A cena está claríssima. Pedro, judeu, vai ser desafiado a batizar um pagão.
O sonho, o cenário, à volta da hora do meio-dia, o Pedro já assim a cair na fraqueza, vai para a azoteia da casa. São Lucas, que é simpático, diz que caiu em êxtase. Ou seja, adormeceu com a fraqueza. Não é? ninguém é de ferro. E teve um sonho. Um sonho era um lençol que descia do céu, com toda a bicharada, e uma voz que dizia: Pedro, mata e come. E o Pedro, o que é que está? À rasca. O que é que Pedro tem na cabeça? Capítulo 11 do livro do Levítico, os animais puros e impuros. Oh, Senhor, eu nunca comi nada impuro, valha-me Deus. Até às sextas-feiras da quaresma, nem como carne, não é? Com peixinho e tudo, que bom. Pedro mata e come, não sejas estúpido, o que Deus criou, nada é impuro. É um pagão que vem pedir a Pedro para o admitir na comunidade. É um pagão que vem pedir a Pedro nada mais, nada menos do que o batismo. E o Pedro tem que dar a volta. Se alguém se converte, é Pedro. Se alguém tem de ir para além dos seus limites, para além da sua religião que põe palas nos olhos, é Pedro, não é Paulo. Está aqui o momento da conversão de Pedro. E diz ele depois: vós sabeis, disse-lhes ele, que não é permitido a um judeu contacto nenhum com um estrangeiro ou entrar em sua casa. Mas Deus mostrou-me que não se deve chamar profano ou impuro a homem algum. Por isso não opus qualquer dificuldade ao vosso convite. Peço apenas que me digais o convite para me mandar chamar. Cornélio respondeu: faz hoje 3 dias estava eu a rezar em minha casa, à hora 9, quando surgiu de repente um homem com os trajes resplandecentes diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi atendida e as tuas esmolas recordadas diante de Deus. Manda emissários a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Mandei-te imediatamente chamar e agradeço teres vindo. Agora estamos todos na tua presença para ouvirmos o que tens a dizer. E aqui está o texto da conversão de Pedro. Então Pedro tomou a palavra e disse: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que qualquer nação e pessoa que o teme e põe em prática a justiça lhe é agradável. E enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, etc, etc, etc. Temos a primeira catequese de Pedro, daquilo que eu chamaria finalmente o Pedro cristão, o Pedro universal, o Pedro que é capaz de ir para além das barreiras e dos limites que a religião lhe impunha, para ir a caminho do encontro da dimensão da fé, que é capaz de deitar as barreiras da estupidez, dos pré-juízos e dos pré-conceitos, e ir ao encontro seja de quem for. Ir ao encontro da vida, do mundo e da história, correndo riscos, obviamente. É Pedro. É esta figura que nós vamos ver, ou esta figura, esta revolução deste terceiro teimoso que eu vos dizia, não é? Abraão, Moisés e Jesus Cristo. Este terceiro teimoso que chega à história e que vai empurrar a história para além dos limites das barreiras impostas pelas peneiras religiosas de todos os tempos. Dizia-vos eu, Marcos é o primeiro, e Marcos era considerado assim quase que um evangelho de segunda, não é? É o mais pequenino, a linguagem é muito simples, o Jesus de Marcos não tem problemas, é um Jesus que chora, que se cansa, que tem frio, que tem fome, que tem reações muito terra a terra. Mas a certa altura percebemos uma coisa importante. Qual é a intenção de Marcos, que é o primeiro que escreve? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Está lá escrito, senhores, é só ler. Filho de Deus. 16 capítulos. A metade de 16, quanto é? É 8. Capítulo 8, o encontro depois da primeira missão. Os discípulos chegam, Jesus pergunta-lhes, afinal, como é que correu a coisa? Correu bem? Quem é que dizem as pessoas que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros que és um dos profetas. E Jesus volta à carga. E vós, quem dizeis que eu sou? És o Messias, o Filho de Deus. Capítulo 8. Final do Evangelho. Quem é que diz, na verdade, este homem era o Filho de Deus?
é o centurião. 16 capítulos, a intenção da filiação divina de Jesus a ser proclamada e anunciada. A meio da catequese é o mundo judaico que o proclama Messias. No final da catequese é o mundo pagão pela boca do centurião que o proclama Messias. Ok? É tudo menos uma obra assim arquitetada ao acaso, mas há um plano de facto estabelecido. Desta necessidade absoluta de identificar este menino que nasce em Belém, o jovem que cresce em Nazaré e o homem que morre assassinado à mão do poder político e do poder religioso em Jerusalém, como Messias, o Filho de Deus. E não é verdade que os judeus tenham recusado Jesus. Quem é que está em Domingo de Ramos na rua a gritar Hosanna, Hosanna ao Filho de David? Quem é? Quem é que lá está? São judeus. São judeus. Não eram as senhoras zeladoras do terço das 6:30. Não, eram judeus mesmo. Não é verdade que os judeus tenham recusado Jesus. Quem é que se atira contra ele? Exatamente os mesmos que hoje o matariam na mesma, se ele estivesse por cá. Todos aqueles que tinham a perder com o Messias que não fosse um Messias político, com o Messias que não fosse um Messias de espetáculo, de milagres a grosso e a retalho, Messias que foi capaz de vencer as tentações que daqui a bocado já vamos ver. Vamos para a frente. Vamos saltar um pouco isto. Temos Paulo, só para dar uma ideia da quantidade de viagens que Paulo faz, os milhares e milhares de quilómetros que este homem fez, tendo em conta que viajava-se a pé, de burro ou de barco. Não é? Esta revolução interior que Paulo sente, acolhido pela comunidade de Damasco, e a revelação do Messias a Paulo não tem cavalo nenhum, não caiu abaixo de cavalo nenhum, nem pouco mais ou menos. O cavalo está nos apócrifos. Paulo, de alguma maneira, cai abaixo de si próprio. Paulo é capaz, também ele, de abrir as suas palas religiosas e de reconhecer que naquele homem está o Messias esperado por Israel. É a comunidade de Damasco, que é o berço da vocação de Paulo, e é a partir dali que nós temos este passageiro do Evangelho. O nome de Paulo aparece como autor de 13 cartas no Novo Testamento, escritas a diferentes comunidades ao longo de 50 anos. Não sabemos ao certo quem e como se fez a coleção do chamado Corpus Paulino. Esta coleção contém as cartas proto-paulinas, as primeiras, ou seja, as autênticas, as que ele próprio escreveu, e aquilo que nós chamamos de deuteropaulinas, escritas muito provavelmente pelos seus discípulos, sendo apelando sempre à autoridade do mestre. Não é? Eu expliquei-vos aquela história do rapaz em Cabo Verde, não é? Não, o artista não sou eu, o artista é o Sr. Fulano, foi com ele que eu aprendi. Não, estas cartas não são minhas, não são nossas, são de Paulo, foi com ele que nós aprendemos. Pronto, a que nós consideramos, a que os especialistas consideram escritas de facto por Paulo, Romanos e Gálatas, 1 aos Tessalonicenses, 1 e 2 a Coríntios, Filipenses e Filémon. As outras, escritas já entre o ano 70 e o ano 100, aquilo que nós também chamamos de cartas pastorais, 1 e 2 a Timóteo, Tito e as restantes aos Efésios, Colossenses e a segunda aos Tessalonicenses. Dizem, quem sabe, destas coisas que o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito terá sido a primeira parte da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Será provavelmente a catequese mais antiga. Tudo isto, obviamente, é discutível. Ao todo, 13 cartas. No final do século II, as 13 cartas de Paulo, lista que incluía frequentemente aos Hebreus. E quanto à carta aos Hebreus, sabemos que não é de Paulo, não é uma carta, nem é aos Hebreus. Está bem? É uma catequese fantástica a cristãos que precisavam de redescobrir, a partir da sua herança judaica, a partir da ritualidade judaica, a partir daquilo que era a concepção judaica até do culto, a novidade instaurada por Jesus Cristo. Não é já só um sumo sacerdote que vai uma vez por ano, entra uma vez por ano no Santo dos Santos para acender o candelabro, mas e tem de entrar em gesto também de purificação
dos seus pecados e dos pecados do povo, é Cristo que entra de uma vez por todas no santuário para completar a obra da redenção. Já lá falaremos depois disto mais adiante. Vamos para a frente. Não é... Pronto. Aqui a tal mnemónica que eu vos disse. A mnemónica para saber que carta é que vem depois de que carta. Rococó, galé, fil, coteté, tim, 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 filé. É fácil. Evita lamber o dedo a ver passar as folhas. A gente sabe. Rococó, galé, fil, coteté, tim, 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 filé. Então é fácil. Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º aos Tessalonicenses, 1º e 2º a Timóteo, Tito, Filémon e Hebreus. Pronto. Rococó, galé, fil, coteté, tim, 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 filé. Vão assim que adormecem nos tantos que usam de estar a contar carneiros. Não é? E cá temos a lista toda das cartas de Paulo. Ora bem, dizia-vos... esquecemos de trocar aquela. Sinópticos. Sinópticos, a mesma visão, a mesma organização da catequese. Para os três, a vida pública de Jesus decorreu durante um ano e tratou-se de uma viagem de Nazaré até Jerusalém. É a partir de João, a partir do Evangelho de João, que fala de 3 festas anuais, fala da ida de Jesus a Jerusalém para celebrar 3 festas anuais. É a partir do Evangelho de João que nós situamos a vida pública de Jesus em 3 anos e não num ano como uma viagem única, e é assim que os sinópticos têm organizado o seu material. Para os sinópticos, o ministério público de Jesus durou 1 ano, uma viagem da Galileia até Jerusalém, uma catequese montada neste tripé. O que é que nós temos de mais importante para anunciar? São os acontecimentos da paixão, morte e ressurreição. Então são as primeiras catequeses a serem comunicadas. Paixão, morte e ressurreição. Mas este Senhor que sofreu, morreu e ressuscitou, por onde passou, disse coisas, fez discursos, deixou sinais, milagres. São João nunca usa a palavra milagre. São João usa sempre a palavra semeia, sinal. Sinal de quê? Sinal de que aquele é o Messias esperado por Israel. Então todas as catequeses dos sinópticos são, e João também, em João vive já num mundo completamente diferente, em João nós estamos já para lá do ano 120, portanto temos já muita história feita. Paixão, morte e ressurreição, discursos e milagres, é esta a trilogia que compõe as catequeses de Mateus, Marcos e Lucas. Ok? Agora, como é que tudo isto nasceu? Como é que aparecem as catequeses do Novo Testamento? Como é que aparecem os Evangelhos? Sendo que Evangelho é também um género literário, como é a poesia, como é a apocalíptica, como é a filosofia, como é a sabedoria. Evangelho também é um género literário. Como é que isto acontece? Jesus esteve aqui no Padrão da Légua, há uns tempos, mas também esteve em São Mamede, também esteve na Senhora da Hora, também passou por Matosinhos. E aqui disse umas coisas, falou com as pessoas, fez alguns milagres, em Matosinhos fez outros, na Senhora da Hora não fez nenhum, que não é possível, mas em São Mamede fez também... Em São Mamede fez também bastantes. E a comunidade do Padrão da Légua, quando se reunia ao domingo para celebrar a Eucaristia, não falava da vida do prior, nem diziam mal uns dos outros, nem nada. Aquilo naquela altura não era assim. Então falavam de quê? Falavam do que sabiam, não é? Das suas memórias comuns, daquilo que tinham ouvido, vivido, testemunhado. E celebrava-se a fração do pão, que era assim que se chamava a Eucaristia nos primeiros tempos. Os cristãos reuniam-se, as pessoas falavam das suas vidas, falavam da vida dos outros, só que não é como agora. Era que eu chamo de coscovilhice proativa, não é? Falava-se da vida dos outros, sobretudo para identificar necessidades que alguém da comunidade ou fora da comunidade pudesse ter. Eu vi isto, felizmente, ainda em Moçambique. A primeira vez que eu fui a Moçambique, em 98, a missa começou às 7 da manhã e nós chegamos a casa à 1 da tarde. E do sítio onde nós estávamos, da barraca onde celebramos a missa, até a nossa casa, demorava-se um quarto de hora, mais ou menos. Não é? Era uma barraca de madeira, pau a pique, e coberta com folhas de palmeira, e bem coberta, porque chovia
que desalmadamente não entrava uma gota de água lá dentro. E a missa começou às 7 da manhã e nós acabou à 12h30, mais ou menos, 1/4 para 1. Se fosse aqui, às 7h15 já estava tudo na rua, não é? Só que tínhamos ali pessoas, isto era um domingo, tínhamos ali pessoas que tinham saído de casa na quinta-feira. A gente não sai, vai à igreja porque é de noite e está frio e é longe, não é? Aquela malta saía, algumas pessoas que lá estavam, saíam de casa à quinta-feira, com os sapatos às costas, não é? Para borrar com lama, não é? A capela era uma capela de pau a pique, com pedras e barro entre os paus, a palha por cima e toda coberta com tapetes de palha de arroz. A zona de Climane tem imenso arroz e faz-se muito artesanato e muita arte com palha de arroz. As crianças à frente, as senhoras, os mais velhos e os outros que podiam estar em pé ou sentados. Cada um trouxe uma lata, trouxe um tijolo, trouxe uma esteira, trouxe uma capulana. Toda a gente sentada. E volta e meia toda a gente em pé, porque se cantava, porque se dançava, porque toda a gente que veio de fora da comunidade trouxe as notícias de quem estava doente, quem tinha falecido, quem tinha melhorado, quem tinha mandado recados. Falou-se da vida. Celebrou-se a vida. Depois partilhamos a palavra. Depois partilhamos o pão. Depois houve festa e bailarico e tudo. E no fim fomos embora. Okay? Se nunca foram a uma missa em África, procurem ir. As nossas missas na Europa parecem missas sétimo dia por alma de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Vão lá os viúvos e as viúvas chorar o marido morto, entram de trombas e saem de cara fechada e dizem que foram celebrar a ressurreição. e a gente acredita, valha-me Deus. É. Mas pronto, é assim. Os evangelhos nasceram assim. A comunidade que privou com Jesus aqui no Padrão da Légua tinha as suas memórias, tinha visto os milagres, tinha ouvido coisas. Um dia o Padre Mário lembrou-se de convidar a malta daqui das outras freguesias à volta para vir cá fazer uma festa. Então os cristãos daqui, os cristãos de São Mamédio, os da minha terra e dos outros, começaram a falar, não da vida alheia, mas também das suas memórias. E foram-se dando conta que havia memórias diferentes, porque Jesus não era como os políticos nos comícios, a mesma coisa em todas as terras, não. Vinha aqui, disse uma coisa, na Senhora da Hora disse outra, em Matosinhos disse outra, em São Mamédio disse outra, fez os milagres necessários aqui e noutros sítios. Então havia várias memórias que era preciso recolher. Então, o que é que nós temos em primeiro lugar? Temos isto que nós chamamos de tradições orais dispersas, em aramaico e grego. As histórias que se conheciam aqui, nas outras freguesias à volta, não havia nada escrito, as pessoas contavam estas coisas umas às outras. E é a partir destas tradições que começam a aparecer os primeiros escritos, porque o risco era que as memórias se perdessem. O risco é que não ficasse registro nenhum de nada disto. Então alguém se lembrou aqui, penso que foi o Pedro, que já tinha máquina de filmar na altura, fez uma reportagem lindíssima, pôs no Facebook e começou a juntar estas coisas que se diziam por aqui. Alguém da minha terra também fez a mesma coisa, os outros foram fazendo as outras coisas. Então vamos tendo os primeiros escritos, as primeiras coleções, porque vai chegando sempre cada vez mais gente. Vai chegando gente atraída pela forma de vida, pela forma como esta gente se ama. Recordam-se, os Atos dos Apóstolos dizem isso. Não era pelos lindos olhos do prior, ou que falava muito bem, ou que dava piruetas e fazia striptease no altar, não. Atraía-se pela vida da comunidade, pela forma como se tratavam uns aos outros. E cada vez chegava mais gente. E a esta gente era preciso explicar porquê é que estes gajos não são propriamente tolinhos e até gostam uns dos outros. Então, também algum material escrito de informação. Então surgem os primeiros escritos e as primeiras coleções. Estamos aqui à volta do ano 50, 60, por aí. Destes primeiros escritos, das tradições orais, destes primeiros escritos, há alguém que se lembra de fazer um trabalho mais sistemático. E encontramos Marcos, aqui à volta entre o ano 60 e 64, que vai começando a recolher estas coisas. Já lá pelo ano 70, 80, vamos ter Mateus a fazer a mesma coisa, mas já para uma comunidade de judeus, e mais tarde Lucas, que não tem problemas nenhuns em dizer que conhece perfeitamente a obra de outros que antes dele fizeram este trabalho. Ele vai buscar a Marcos, vai buscar a Mateus, vai buscar aos primeiros escritos e coleções, vai buscar as tradições orais. Cada um deles vai ter fontes diferentes um do outro,
porque há coisas que Lucas desenvolve muito e que não estão nos outros evangelhos e vice-versa. Os detalhes que nós temos do nascimento de Jesus, da vida, dos primeiros anos de vida, é a partir de Lucas. Marcos e Mateus não se metem muito por aí, estão noutra onda. E é aqui que nós temos, então, a formação dos evangelhos sinóticos. Começamos com as tradições orais, os primeiros escritos, e Marcos, que faz o primeiro exercício de coleção de tudo isto, seguido de Mateus e seguido de Lucas. A mensagem é a mesma, a personagem central é a mesma, a mensagem central é a mesma, mas cada um deles tem as suas características próprias e dirige-se a comunidades diferentes. Dizia-vos eu que Lucas não tem problema nenhum em dizer que sabe perfeitamente que outros já fizeram a mesma coisa. Ups, devia ter repetido aquele slide, peço desculpa. Eu devia ter feito esta montagem, está aqui. Esta montagem de outro jeito. Portanto, para Mateus é importante a genealogia de Jesus, e já veremos porque é que é importante a genealogia. Para Marcos, o objetivo é provar que Jesus é o Filho de Deus. E reparem o que é que diz Lucas. Visto que muitos empreenderam compor uma narração dos factos que entre nós se consumaram, como nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e se tornaram servidores da palavra, resolvi eu também, depois de tu ter investigado cuidadosamente desde a origem, expô-los a ti por escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, estão a ver, caríssimo, a fim de reconheceres a solidez da doutrina em que fostes instruído. Lucas é intelectualmente honesto. Ele diz, eu não venho inventar nada, não venho descobrir a pólvora, já outros fizeram isto, mas eu quero que tu, Teófilo, um amigo, um patrocinador da publicação, ou se calhar cada um de nós. Teófilo é uma palavra composta por duas, theos e philos. Theos, em grego, significa Deus, philos significa amigo. Seja uma personagem única, seja cada um de nós, Lucas é o São Tomé dos evangelistas. Ele diz, outros fizeram isto, mas eu quis lá ir meter o dedo. Eu quis lá ir investigar desde a origem para que tu saibas e possas ter a certeza da solidez da doutrina em que foste instruído. Vamos para a frente. Pronto. Não fazem ideia a trabalheira que deu a fazer isto, mas ficou bonito, não ficou? Tá. E dá para perceber. Agora perceberam como é que nasceram os evangelhos. Valeu a pena o esforço. Pronto, está aqui tudo. Mais do que isto, morse, como se diz em italiano. Ok. Vamos para a frente. Mishpacha Yoshua HaMashiach ben David ben Abraham. Genealogia, família de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Duas comunidades diferentes, necessidades diferentes para transmitir a mesma mensagem. Lucas sem peneiras, víamos há pouco, e Mateus arrasca, mas o Lucas também arrasca. A comunidade de Lucas é a comunidade que os outros cristãos vindos do judaísmo não aceitam com facilidade. E Lucas precisa de tocar este argumento. Ele vai andar com Paulo à pancada com Pedro no primeiro concílio de Jerusalém, mas vai precisar também de mostrar às outras comunidades que a sua comunidade é exatamente igual à deles. E conta-lhes uma história. Um pai que tinha 2 filhos, lembram-se? O mais velho chegou ao pé do pai e disse, passa para cá a guita porque a lei. O mais novo. Pegou no cartão de crédito do pai e foi dar uma curva, não é verdade? Foi até à Ribeira e pronto. Passados uns tempos aquilo deu para torto. Não é? E volta para casa. Chega ao máximo da ignomínia. Ele andava a guardar o quê? O que é que ele andava a guardar? Porcos. Animais impuros. Estava disposto até a comer as bolotas que os porcos comiam. É neste estado que volta para casa. O que é que o pai faz? Antes da festa. Desde que o rapaz se pirou,
O que é que o pai fazia todos os dias? Ia ver se o via, velho-me Deus. Espreitava. Não é? Quando o viu, o que é que fez? Foi ter com ele. E vê-se que não era católico, não é? Que se fosse católico, tinha mandado o rapaz para o purgatório. E não mandou. O que é que fez? Deu-lhe um abraço, não é? E mais o quê? Pôs um vestidinho, uma roupinha, como deve ser, sapatinhos nos pés, porque quem andava descalço eram os escravos. E aquilo que fez arreliar até à morte o irmão mais velho, que foi? Foi o anel. Aquela história da cabra e da coisa foi pretexto. O rapaz ficou com as tripas viradas e foi dizer ao pai: pois eu aqui toda a vida, aqui todo dia, aqui, pumba, pumba, pumba. E tu nem uma galinha me deste para fazer um churrasco. Esse gajo foi lá estourar a guita toda e agora manda matar uma vaca. Mas a explosão foi por causa do anel. Quem é que usava o anel nas famílias nobres? Ainda hoje? É o mais velho. Usa-se no dedo mindinho, que é para levantar quando se bebe o chá. Ver o cachucho. O cachucho da família passa ao continuador da linhagem. Estão a perceber o drama? Quem é o irmão mais velho? São os cristãos que vieram do judaísmo. Nós sempre cá estivemos, nós cortamos a pila, nós não comemos não sei quantas coisas, isto tudo, e agora esse gajo andou aí, a gente sabe fazer o quê, e isto agora é tudo nosso. Era o que faltava. Não é? Nós é que somos os puros, nós é que somos os santos, nós é que somos... Ia dizer uma bacurada tão grande, mas não digo. É que nós hoje temos gente desta dentro da igreja, sabem? Nós temos seitas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, e não digo mais, que é para não ser apedrejado. Não é? Estes que se consideram os puros, os santos, os imaculados. Não é? Uma destas senhoras morreu e já aí passou, já ia sair pelo paraíso. A mulher, digo ao menos xissa, senão nem aqui fica, não é? Porque era tão santa, tão santa, tão santa. Quem é que está representado no filho mais novo? Não é nada, é a comunidade de Lucas. São os que ninguém quer. Quem é que chega primeiro ao presépio? Os pastores? Então quem é que ficamos? É os pastores ou é os reis magos? Será? Deixa-me ir, daqui a bocado a gente vai lá. Eu já me vou meter convosco por causa disso. Vamos sair daqui todos hoje à bufatada. Vamos ali ao nosso Mateus. Se tiverem com problemas, escusam de ir a terapeutas da fala. Se conseguirem ler esta genealogia toda sem titubear, não tem problema nenhum, podem continuar. Genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar, Faresh e Tzará, Faresh gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou de Raab, Boaz, Boaz gerou de Rute, a avózinha do rei David. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei David, David, a mulher de Urias, gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abia, Abia gerou uma genealogia só masculina, só duas mulheres nesta genealogia, Ruth e Maria. A comunidade de Mateus é uma comunidade de judeus. Uma comunidade machista. Não interessava nada pôr lá mulher nenhuma. Ruth, entretanto, fazia falta. Que Ruth é a avó do rei David e já expliquei porquê. Não é? Nunca destapem os pés a ninguém. Foi assim que a Ruth ficou grávida e foi a avó do rei David. E Maria, obviamente. Trata-se da ligação à casa de David, que é fundamental e que Mateus precisa de mostrar àquela comunidade de judeus que este é o Messias esperado por Israel. Por isso termina a genealogia a dizer assim: o número total de gerações é desde Abraão até David, 14. De David até ao exílio da Babilónia, 14. Do exílio da Babilónia até Cristo, 14. Este Evangelho aparece na liturgia do Advento. Coitado, o senhor prior que tem que fazer uma homilia depois disto, não é? O que é que as pessoas respondem? Diz a palavra da salvação e as pessoas respondem o quê? 14.
percebem alguma coisa disto? E é suposto não perceberem. Isto foi escrito para judeus. Isto é um reboçado que Mateus dá aos seus. Com a história desgraçada que nós temos, já vos falei disto, a grande hipótese que nós temos de ir mais ou menos descobrindo quem é descendente de judeus ou não, é pelos apelidos de família, não é? É por aqui. Qualquer genealogia faz furor e é por aqui que a gente ainda hoje anda aí à procura uns dos outros e até descobre no Abramovich que era judeu. Essa é uma barretada daquelas de... Mas pronto. E não é, o gajo não é judeu. O que é que está aqui em causa? Está em causa uma ciência que nós, por norma, não temos acesso a ela, a geometria, o Kabbalah, que joga com a simbologia dos números. E a Bíblia está cheia de numerologia simbólica da cultura judaica, da cultura semita. Porquê é que o número da besta é 666? Está lá ou não está? Oh. Não, é 666, está lá. E faça figas, porque a coisa é séria. E a besta vai reinar um tempo, mais um tempo, mais um tempo e mais meio tempo. Depois as sementes de Jeová pensa fazer contas, já anunciaram o fim do mundo, pai 5 ou 6 vezes e chatice não acabou, não é? Quanto é que é um tempo, mais um tempo, mais um tempo, mais meio tempo? 1, mais 1, mais 1, mais meio é quanto? 3,5. É o tempo da besta. Qual é o número perfeito? 3,5 é metade de quê? 7. 7 é o número da perfeição. Por isso é que o tempo da besta, por isso é que o tempo do mal é um tempo limitado. É um tempo, mais um tempo, mais um tempo, mais meio tempo. É 3,5. A plenitude será de Deus. É o 7. Por isso é que o número da besta só podia ser 666. Que é de tal maneira imperfeita, que somando mais um a cada um dos números, era a perfeição absoluta. Era 777. Né? Quem é que já teve 9,9 num exame e precisava do 10 absoluto para passar? Quem foi? A malta fica cá, a coisa não dá. Quando poder não dá, ficas ali. Ficas com uma raiva danada ao professor, não é? Porque por 1/10 não chegaste lá. Por 1, a besta não foi perfeita. Por isso só pode ser 666. Então o que é que aqui temos? Porque é que os judeus ficavam deliciados ao ouvir isto? Nós, os da minha idade e mais velhos, mais novos, não sei se ainda se estuda numeração romana na escola. Ainda se estuda? Pronto. Então ainda já não se chega à Fátima. Centro Paulo Vi. Não, é Paulo VI. Menos mal. Então, nós com o alfabeto hebraico fazemos a mesma coisa. Usamos também muitas vezes as letras do alfabeto como representação de números. Pronto. Tão normal quanto a numeração romana. Então, o que ali se repete no final da genealogia é o número 14. Não é? E o número 14 é o quê? DVD. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. A letra D é a quarta letra do alfabeto. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. A letra V, aquele V forte, é a sexta letra do alfabeto. E depois repete a seguir o número 4. Portanto, se somarmos estas três letras, D, V, D, não é? Temos 4 mais 6 mais 4, que é igual a quê? 14. 14 é o número gamétrico cabalístico do rei David. Portanto, aquilo que Mateus precisa de chegar através de uma linguagem que a sua comunidade entende, é o Messias da casa de David. Ok? Por isso vai fazer todo este jogo das genealogias todas e daqueles nomes todos e dizer assim, por causa disto tudo, e como se prova por aqui, o número total das gerações é desde Abraão até David, 14. De David até o exílio da Babilónia, 14. Do exílio da Babilónia até Cristo, 14. Agora já se pode fazer homilia sem ter que dizer palavra da salvação e responder 14. Se o pobre de Lucas pegasse neste texto e mostrasse e o oferecesse à comunidade dele, fazia-lhe um manguito. Não é? Obviamente.
Vamos ver então como é que foi a Anunciação. Mais um bocadinho e vamos. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José da casa de David, e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria a si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Quem é que diz isto? O anjo no Evangelho de Lucas, não é? A Anunciação em Lucas. Então a Anunciação foi a Maria ou não? Ora, o que é que diz Mateus? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada com José antes de coabitarem. Notou-se que tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Andando ele a pensar nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é a obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então, a quem é que foi a Anunciação? A Maria ou a José? Depende do evangelista, porquê? Depende da comunidade a quem se dirige. Uma comunidade machista não ia perceber que então o anjo vai falar com uma mulher. Disparate. Falou com o marido, não é? É lógico. A autoridade máxima. Não é? Lucas tem, no episódio da visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, Lucas deixa lá uma nota que é deliciosa. Quando Lucas diz: Maria chegou à casa de Zacarias e saudou Isabel. Lembra-se isto? Isto é uma má criação imperdoável. Maria tinha de ter chegado à casa, saudava o dono da casa e depois é que ia falar com a prima. Não é? A pressa de chegar, a vontade de chegar e a ânsia. Porque Maria vai ver Isabel por causa de quê? Era igual. Estava grávida. Era para confirmar se estava certo. Maria vai à procura dos motivos da sua fé. O sinal que o anjo lhe tinha dado é que a prima estava grávida. Ora, esta história, fui eu que exagerei no Xanax ou aconteceu alguma coisa? Maria é esta fé que não fica esmagada diante de Deus. Maria tem coragem de duvidar. Duvida aqui, duvida quando vai atrás do filho, que o rapaz está maluco, as coisas estavam a azedar, é a mãe que está aflita, que o rapaz vai acabar mal. E ouve Jesus dizer: está lá fora a tua mãe, os teus irmãos, minha mãe e os meus irmãos, quem é, etc, etc, etc. Foi porque Maria viveu todas as etapas. A abertura à possibilidade de Deus. Uma fé que nunca deixou de fazer perguntas. Como é que vai ser isso? Uma fé que caminhou sem perceber nada. Maria não percebeu grande coisa do que o anjo lhe disse, tanto que foi a correr à casa de Isabel para ver o que é que estava a passar. Não percebeu nada quando Jesus se perdeu no templo. Não percebeu que o que estava ali a acontecer, Jesus estava a fazer a sua profissão de fé, era o seu bar mitzvah, quando Jesus lhe disse: tu sabes que eu tinha de me ocupar das coisas do meu pai. Também não percebeu. Guardava estas coisas e meditava-as no seu coração. E foi porque foi capaz de fazer isto. Ter a coragem de dizer que não entendia, ter a coragem de fazer perguntas, ter a coragem de ter dúvidas, foi só por isso que chegou ao fim e foi a única que ficou de pé. E João insiste nisto e nós nas nossas traduções às vezes não temos esta sensibilidade. João é o único que diz, quando faz o relato do Calvário, a propósito de Maria, diz estekesan, estava em pé. Os outros estavam todos pirados, acagaçados. Não? O que atrai o João estaria ali, coitadito, pronto. As outras Marias estavam desesperadas. Maria não estava a bater palmas, obviamente, mas estava em pé. Uma fé que não sabe o que vai acontecer a seguir. A Caná, por exemplo. Maria não tem nem ideia o que é que vai acontecer a seguir. Fazei o que ele vos disser. Olha, eu daqui lavo as minhas mãos. Depois lembra-me que eu tenho aqui fotografias, mas tenho no meu... para mostrar, queria-vos mostrar as talhas de Caná.
Não eram as que estavam lá na boda, porque aquela boda nunca existiu, mas é outra coisa. Mas é as da época. E mostrar-vos uma coisa que eu só há poucos anos é que descobri, mas eu amanhã mostro que assim vêm cá. Nunca vos chamou a atenção quando Pedro no lava-pés, e o Pedro diz, os pés não, Senhor, então também a cabeça e tal. E Jesus diz, oh, estúpido, quem tomou banho não precisa de lavar senão os pés. Nunca vos fez fazer perguntas. Por carga d'água é que Jesus diz a Pedro, depois de alguém tomar banho, tem que lavar os pés. Eu amanhã mostro porquê. Não percam as cenas dos próximos capítulos. Na mesma região encontravam-se uns pastores que pernoitavam nos campos guardando os rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor refulgiu em volta deles. E tiveram muito medo. O anjo disse-lhes, não temais, anuncio-vos uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Quem são estes? Pastores. Que evangelho é este? Lucas. Então quem foram os primeiros a saber da notícia? Os pastores. Acham que sim? O que é que diz Mateus? Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém uns magos, vindos do Oriente, e perguntaram, onde está o rei dos judeus que acabam de nascer? Quem é que chega lá primeiro? Quem foram os primeiros a ser informados? Porque é que Mateus não pode dizer que foram os pastores? Lucas precisa de dizer que foram os pastores. Mateus não pode dizer que foram os pastores. A comunidade de Lucas é uma comunidade dos que ninguém quer. Ser pastor era pior que ser leproso. Eram os mais desprezados da sociedade. Viviam entre homens e no meio dos montes. Brokeback Mountain, não é? Não iam à missa. Quem toma conta do gado no monte não pode ir à missinha das 9 ao domingo. É mais que fazer, não é? Portanto, era gente de quem toda a gente desconfiava. Um leproso, se curasse, fosse declarado curado pelo sumo sacerdote, podia voltar ao convívio social. Porque há formas de lepra que não são contagiosas, não é? Os pastores, pelo facto de o ser, estavam liquidados. Lucas precisa desesperadamente dizer que foram estes os primeiros. Lucas não pode dizer isto a uma comunidade que tem isto metido na cabeça. Mas dá-lhes uma porrada ao mesmo tempo que lhes puxa os brios para cima. Quem é que lá chega? São homens ou não? São homens. E importantes. Não são os pés rapados quaisquer que vêm lá a arrastar a vara, não. Ali. Mas são estrangeiros. Ou seja, não se escandaliza, porque põe homens e homens importantes, mas isto, as bestas, tiveram de vir os de fora reconhecer que vocês não deram conta do recado. Ok? Quem é que mente? Ninguém. Catequeses diferentes, comunidades diferentes, catequistas preocupados com a sensibilidade da sua comunidade, da forma como transmitir. A menção importante da mensagem não é quem chegou, não é se foi a Lilica Nessas ou o outro que disse que não sei o quê, que depois no programa da má língua, da passadeira vermelha que tira, não sei o quê. Isto é o que a gente se entretém durante o dia. Não é? A mensagem importante é Immanach Noel. Deus está connosco. Ok? Pronto. E depois, amanhã, se Deus quiser, veremos estas outras coisas todas. Mas agora, se quiserem, Mateus 5 e Lucas 6. São as bem-aventuranças que nós amanhã depois vamos ter tempo de encontrar e perceber que é o texto mais revolucionário de toda a literatura da humanidade e o texto mais perigoso de toda a Bíblia. As bem-aventuranças. 15h30, não percam, estamos aqui em direto. E damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E cantamos Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu,
Adonai Echad. Muito obrigado. Não se esqueçam de levar a revista. Não dá, se calhar é capaz de dar um por pessoa, mas pelo menos um por família, dá de certeza, ainda deve sobrar. Estão aqui, é só servirem-se.